Acorda, Maria Bonita. E hoje vamos falar sobre Maternidade e maternagem, né? Que maternidade, né? Acho que todo mundo já sabe, né? Que seria o vínculo, né? Que se cria da mãe, a questão mais biológica mesmo, né? Quando a mulher tem um filho. E a maternagem, né, que é o que eu assumo, que eu já tinha escutado falar sobre o termo, mas não sabia realmente qual era a definição, né, que acaba se misturando, acaba sendo assim, próximo, né, de maternidade, mas tem suas diferenças. São né? próximas, não é a mesma coisa, né? Isso. A maternagem está mais relacionada com a parte do vínculo afetivo, né, do cuidar. Acho que é isso, seria uma coisa mais construída, digamos assim. Eu acho que porque assim, maternidade era mais, sempre foi mais popularizado porque era como se fosse coisa da mãe. E tem a ver, porque como tem essa questão da biológico, né? Então, tipo, isso aqui é a minha maternidade, a questão, né, de maternidade. Mas era uma ideia também que passava de que só a mãe era que cuidava, né? Já na maternagem é uma coisa que acaba sendo meio nova pra gente, de uma forma geral, porque é justamente você pensar que o cuidar da criança não necessariamente passa por um vínculo, né, estritamente fechado na questão biológica de ser a mãe, né? Isso. Eu acho que quando a gente vai, né, a maternidade também acaba não sendo... É uma coisa mais objetiva, né, e é como se fosse algo que nem sempre, né, é escolha também, né? E já a maternagem... eu acho que é algo que é mais construído mesmo e acaba sendo mais uma escolha da mãe, né, também, assim, de criar essa relação, né, como essa relação é construída. Não, é engraçado que assim, eu também não sabia, né, da maternagem, assim, esse termo, e eu acho que eu pratico muito, né, a gente pratica muito, né, Fran? Fran, quando tá aqui também com o Ravi, que a gente convive com a criança, eu acho que é isso, né, é o que a gente passa pra criança, de forma que a gente se perceber, as pessoas que convivem com crianças estão sempre educando também, né, então eu acho que é até importante a gente falar isso para as pessoas ficarem atentas a isso, porque a criança é aquela esponjinha, né, então ela vai absorver tudo das pessoas que estão ao redor. Eu acho que como adulto, a pessoa também tem que pensar na responsabilidade que tem quando convive ali com crianças ao redor. E é esse vínculo. Eu acho que é aquela questão da maternagem é uma escolha, né? De você estar educando com carinho, com amor, atenção. E a maternidade não, né? A maternidade, como tu falou, é aquele vínculo biológico e não necessariamente vai ser o amor, a dedicação, a educação, né? E a maternagem não precisa ser praticada só pela mãe. E eu acho que é interessante que a gente pense isso de forma separada, para que a gente pare de naturalizar também a ideia de que a mãe, por estar grávida, ou melhor, a mulher, por estar grávida, ela vai praticar a maternagem, né? Também de achar que a gente tem a obrigação, né? De, tipo assim, virar mãe. Acho que isso é uma coisa meio assim, não é porque eu estou grávida que eu vou virar mãe também, né? Se a gente parar pra pensar na ideia de mãe ligada à ideia de maternagem, né? Do cuidado. Eu tô ali, posso, né? Então, essa é uma coisa que, ao mesmo tempo que precisa dessa reflexão pra gente pensar como coisas separadas. E eu tava lendo, né, algumas coisas a respeito de até que ponto também se tem essa romantização da maternidade, essa coisa de colocar a mulher como tendo essa obrigação, né, e que nem sempre porque eu acho que acaba se ficando... Eu não sei se eu tenho uma opinião formada, eu não sei se acaba sendo meio a meio a questão do instinto materno, né? Até que ponto aquilo faz parte mesmo da mulher e até que ponto é também parte da construção social, né? Que foi colocado que a mulher teria que assumir aquele papel de cuidar, né? Como socióloga, eu vou logo dizendo que a questão social não tem nada de instinto. Não, mas aí é porque, sabe quando eu falo do instinto? Porque quando a gente pensa nos animais, que a fêmea tem também um pouco do instinto, né? Aquele instinto de cuidar da cria. O instinto dela é se continuar viva. Porque a ideia do filho é isso. A ideia do filho não é porque você vai... O animal é porque ele quer a preservação da espécie. Só. Ele quer continuar vivo. O instinto é só... Não é porque eu quero que eu não quero meus filhotes. Tipo assim, por isso que eu vou ter alguma penca. Pra se algum sobreviver, é uma forma de eu
sobreviver. É só. E enquanto filhote, dependendo da espécie, já vai chutando ali, né? Pra longe. Vai, bora, É interessante. Eu estava lendo umas coisas, né, que justamente de como também isso tem a parte da construção social. Que foi, acho que foi na França também, quando começou isso, que não tinha essa relação que hoje a gente vê que a criança acaba sendo o centro da família. Antigamente, né, não se tinha tanto isso, né, a criança meio que estava ali, ficava escanteada, e em tempos mais antigos, se tinha também muitos casos de morte, né, morriam muitas crianças, e a mulher não tinha esse papel tanto de cuidadora, assim, né? A mãe mesmo. Então, acabou que até os governos estavam percebendo que estava tendo uma sobrevivência muito baixa, né? E tem essa coisa da sobrevivência mesmo da espécie. Aí acabou meio que estimulando, né? E escrevendo coisas, estimulando para que a mulher assumisse esse papel, né? De cuidadora ali, para até favorecer, né, a maior sobrevivência dessas crianças. Aí como começou a ser construída essa coisa da maternidade e da maternagem com essa coisa tão de cuidadora, de superproteção. É porque a maternagem dá muito trabalho, né? Assim, se você acha que estar grávida dá trabalho, se você acha que gerar um filho dá trabalho, é porque você não chegou na segunda parte, que é justamente a parte da maternagem. E aí, quando você tinha muitos filhos, você não tinha condições de praticar a maternagem também. Como é que você tem, sei lá, vou pensar na minha avó, ela teve 11 filhos vivos, porque foram 16. Então, tipo assim, você vai lá, faz 16 filhos que cuidavam entre si, Eu né? não vou nem falar do que significa ter 16 filhos, né? Mas aí não tem como você praticar a maternagem com 11 filhos vivos, né? Não dá. Eu lembro muito isso da minha avó também, falando, e eu lembro até uma queixa, assim, né, das minhas tias, de justamente isso, de ver isso, e meio que, assim, ficam se questionando o carinho que ela tem com o neto, com o bisneto, principalmente com o bisneto agora. Mas é porque realmente a pessoa não entende que os tempos mudaram. Naquela época, como você disse, 16 filhos, 12, 13, 15, não tem condições de cuidar. E ainda tinha que cuidar, ainda tinha os outros cuidados, né? Não era só cuidar dos filhos. Ela exercia a maternidade, mas não dava tempo de executar a maternagem, porque a maternagem é muito tempo, né? Então, e hoje com menos filhos e praticando a maternagem, né, que a gente foi, de alguma forma, e outra também, isso não é universal não é para todas as famílias, nem para todas as mulheres, é importante que se diga. Mas quando você pratica a maternagem, você vê assim, meu Deus, 2 meninos, tipo assim, eu vejo as mulheres com 2 filhos e eu fico, Senhor, como ela consegue, sabe? Porque é uma exigência dobrada, então, assim, a que eu faço, quando eu penso, pô, multiplica aí. E aí, sabe? E não tem como você também não pensar que você, como mulher, vai ter que dividir também a atenção. Quanto mais filhos você tiver, e se você conseguir fazer essa maternagem com, tipo assim, seus 3 filhos, você tá arrasando. Tipo assim, se você não falava mais com ninguém, já acendia o céu. Porque é uma coisa incrível. Aqui quem relata e fala mais é Fê, né, Fran? Com essa questão da maternidade e da maternagem também, que nesse caso estão juntos, né? Mas como a gente tá falando, nem todos os casos estão juntos, né? Porque demanda muito tempo. Eu fico pensando, às vezes eu fico meio angustiada quando eu vejo o Ravi sem tanta atenção por conta das atividades, de trabalho e tudo mais. Mas as nossas, tipo assim, se você parar pra pensar na geração atrás, né, um pouquinho mais atrás, a mãe também não conseguia também desenvolver. A mulher que precisa trabalhar, ela não tem como desenvolver muito bem também essa maternagem, porque ela tem que trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu tava me cobrando muito, né, que Ravi tá no celular, tá no computador, não sei o quê. Só que a gente foi educado com Xuxa, né? Então, tipo assim, também a gente via muita televisão. Os programas dos anos 90. Essa geração, os cringe, que estão por aí, os cringe que estão por aí, sabe que, tipo assim, a grande maioria foi o planeta Xuxa, que dava conta pra mãe poder fazer qualquer coisa. E eu tô falando ainda da mãe que não saía pra trabalhar, porque aquela que precisa ir pro trabalho, ela não consegue também, porque ela vai ter que delegar os cuidados a uma outra pessoa. E quando você chega muito cansada, aí é que você... Mas eu acho que mesmo...
pensando assim, mesmo a mãe que não sai pro trabalho em casa, né? As mães ficam com aquela tarefa, né? De cuidar da casa tão grande que também não vê. Às vezes coloca o filho achando que tá ali perto, aí o filho às vezes tá na rua, né? Ou tá mesmo dentro de casa, mas não tem, né? Ainda. Isso que tu falou me fez pensar também outra coisa, né? Quando a gente também compara um pouquinho algumas décadas atrás para agora, que agora já está, apesar ainda tem muita resistência, mas ainda está se aceitando mais as mulheres que escolhem não ter filhos, porque não, é aquela coisa, nem todo mundo, né, nem toda mulher precisa ter filho, porque é aquela construção também da romantização da maternidade e daquela imposição que a função da mulher é ser mãe, né, e antigamente isso era muito mais forte também, né, então se uma mulher não tinha essa vontade, mas é como se ela não tinha escolha. Ela tinha que ser mãe de toda forma. Então, por isso também poderia não exercer, né, essa maternagem, como hoje em dia pode-se ter mais. Não sei se também teria... Eu acho que isso é um caminho, assim, bem complicado, né? Assim, de se pisar. Porque tem duas questões, assim, muito difíceis de lidar. É porque a romantização da maternidade e da maternagem também. Também, né? Então, tipo assim, tem essa romantização que a menina esperta vai dizer, não quero de jeito nenhum, não quero isso pra minha vida. Mas também, ela talvez esteja se privando de uma coisa que talvez não é tão ruim. Eu tô falando isso, eu tô falando pra mim, tô falando pra ninguém não. Porque eu, durante minha vida inteira, eu dizia, não quero ter filho de jeito nenhum, não quero, justamente por não romantizar a maternidade nem a maternagem, por ver que aquilo ali, esse negócio é cilada. Não, mas... às vezes, esse não querer de jeito nenhum é só porque você já sabe tanto que aquilo é cilada, que aquilo ali deu errado pra tanta gente, que aquilo ali é uma arapuca, que você diz logo que não. E bate o martelo e diz que não. Mas, pronto, outra razão de muitas mulheres também não quererem possa ser justamente pela romantização da maternagem. Isso não é nem, que eu tô dizendo. mas tu disse por não romantizar. Seria justamente por romantizar, por essa obrigação que a mulher tem que a partir do momento que ela é mãe, ela tem que dedicar a vida dela inteiramente pro filho. Né? Não, mas eu estou dizendo assim, que ela olha assim e fala assim, isso não é assim, né? Mas eu vejo assim, a fala de Fernanda, mas eu acho que isso conta muito com a rede de apoio que você tem próximo. Não, mas né? Porque se você não tem uma rede de apoio... Isso era outra coisa que eu ia falar, quando eu estava falando de que a mulher que trabalha não consegue fazer a maternagem porque está esgotada. Por isso que é importante ter essa rede de apoio e por isso que hoje a gente pode falar da maternagem como uma coisa que não é mais uma sobrecarga exclusiva e única da mãe, né? Não deve ser, né? Deve. Mas quando a gente tinha a mulher lá, que tinha 1 milhão de filhos, eu vou falar assim, mas tinha que cuidar daqueles filhos e era só responsabilidade só dela justamente. Por tudo. Ela não conseguia executar bem a maternagem, talvez com um filho ou outro, talvez, aí tem aqueles preferidos e tal, mas não ia conseguir. E ela era responsável por tudo isso sozinha. Hoje, quando a gente reflete sobre a maternagem como um cuidado da criança, mas dentro de uma ideia de coletividade, aí a gente tem uma outra forma de, uma outra perspectiva, uma outra forma de pensar. Foi engraçado que eu estava até conversando sobre Ravi, falando de quem era a família dele, né? É muito engraçado, minha gente. E tudo bem, e não tem um problema com isso, porque tipo, essa faz parte da família moderna, que é a família dele. Então ele tem um núcleo da mamãe e tem um núcleo do papai. Né? E ele falando que tinha que fazer um desenho da família dele, e ele colocou, não, tem que colocar titia, vovó, Marcondes, Fran, talvez Ceará. E vovô. Né? Então, tipo, esse é o universo da família dele, que ele já coloca lá. E quando ele chega, ele também já pergunta por todo mundo, né? Já sai dizendo, quem tá aí? Né? Fulano tá aí. Né? Que é a coisa de, tipo, essas pessoas são as pessoas desse o meu núcleo familiar não é mais, né? A gente não é mais papai e mamãe. Né? O meu núcleo familiar é essas pessoas que convivem comigo aqui, como na casa lá do papai também tem as pessoas que convivem. E tudo bem, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque isso pra mim faz parte dessa nova formação de família, de organização moderna. E a criança
criança processa isso assim de uma coisa linda. Elas aprendem super. Quem tem problema de aprendizado somos nós. Eu acho muito interessante essa fala de Fê, porque antes, né, as famílias tinham muito medo com essa questão, por exemplo, da separação dos pais, né? Como seriam para a criança esse cuidado e tudo mais. E hoje em dia a gente vê que essas famílias, assim, as crianças já interpretam de outra forma. As crianças sabem quem estão cuidando dela, né? Quem estão ao redor dela, quem que demanda esse carinho, essa atenção, né? Antes era só delegado justamente aos pais, a mãe ou o pai. E principalmente a mãe, né? Então Só a mãe. Exatamente. Era isso. O pai tinha a função de prover, né? Provedor ali, questão financeira. E a mãe ficava com toda a obrigação de cuidar da casa do filho. Né? Muitas vezes o pai também nem cumpria, né? Essa parte da orientação, da atenção, dos cuidados, né? Justamente, ele é só para o cuidado financeiro, né? Como se fosse só essa assim, obrigação. É interessante aquilo que tu tinha falado, de como as crianças são esponjas e de como você traz pessoas para ela que de alguma forma, a pessoa não quer, não quero, mas você já tá fazendo, entendeu? Mesmo se você querer, você já tá fazendo. Se você tá em contato com a criança, ela vai absorvendo, ela vai aprendendo, né? E aquilo ali vai ser a família dela. Óbvio, aí pronto, aí às vezes ela tá com a vovó, né? Às vezes ela vai estar com a vizinha, às vezes ela vai estar com suas amigas, e aquilo tudo ela vai, e aquelas pessoas estão de alguma forma também criando, tipo, a rede de apoio é algo novo que se fala, né? A gente que é importante que exista, até para que a gente possa... Exatamente, a gente tem que normalizar isso para tirar essa sobrecarga da mulher, né? Porque, tipo, é isso, acabar com essa visão que todo cuidado deve ser função única e exclusivamente da mulher, porque a mulher não dá conta, né? A mulher tem que trabalhar, a mulher tem várias outras funções também, então, e tem a vida dela, né? Porque tem isso também, é como se a partir do momento que você é mãe, acabou sua vida, acabou sua individualidade. Você vai viver em função daquela criança. E não precisa ser assim. Claro que é um vínculo extremamente importante, né? A gente quer cuidar, a gente quer proteger, mas não só isso, né? A gente não pode perder a individualidade também. Isso é uma pauta muito, muito importante pra mim, sabe, Fran? Quando eu penso, porque a gente precisa politizar não só o debate, mas a criança, ou seja, tudo, né? Tudo. Mas que, tipo assim, a gente precisa enxergar o fato da mulher ser mãe e a criança como uma reprodução social. Tipo assim, o ato de engravidar, é óbvio que a gente já individualizou tanto, né, que a gente esquece de ver a perspectiva social do que é que aquela mulher grávida representa e significa. Aquilo ali é a reprodução da espécie, minha gente. É uma coisa tão, assim, simples, mas que a gente já acha que é o problema dela, né, que ela tá fazendo isso pra ela. A gente perde o contexto social de que aquela mulher, ela tá garantindo que a gente não seja extinto. Primeiro, né? Ela tá colocando mais uma pessoa dentro da nossa sociedade, né? Então ela tá fazendo a manutenção de todo o sistema, né? Eu fico imaginando o quanto isso deve ser aterrorizador pro pensamento patriarcal. Por isso que ele precisa, né, reprimir tanto a mulher, porque quem garante, né, a gestação, tá ali, então ela representa aquilo ali. Mas aquilo ali não é individual, não é ela. É social, né? Então os espaços precisam ser pensados que aquela mulher na maternidade, ela tá garantindo a perpetuação da espécie, né? Que é importante, né? E ela tá construindo ali a manutenção também da sociedade com os futuros cidadãos. E aí vem a maternagem. Porque a maternagem é justamente colocar esse indivíduo como cidadão, e todo mundo precisa contribuir para que ele seja um bom cidadão para garantir uma boa sociedade. Então é uma coisa tão social, tão coletiva, que a gente perde essa perspectiva quando vê a mulher e diga, engravidou, o problema dela. Né? Tipo assim, o bucho é teu. Aquele negócio, quem pariu que embale, alguma coisa assim. É engraçado que assim, eu tava pensando que eu acho que eu aprendo muito aqui também, né? Escutando e as vivências, porque cada um... A gente, né? A partir do momento que a gente conversa, a gente vai aprendendo também, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem uma cabeça, assim, como, né, se constrói as coisas. Eu acho que esse compartilhamento também, né, de tudo, eu acho que até o compartilhamento da vivência com o Ravi me ensinou muito. Eu acho que as crianças ensinam muito a gente. Porque, assim, eu, pelo menos, particularmente, eu tenho um pensamento sobre essa questão, né, de querer ser mãe. Eu sempre fico assim... A gente pode fazer uma pauta só pra isso, né? Só pra o debate. Não quero ser mãe. Como Fernanda, eu nunca romantizei, né,
na minha vida, nunca nem pensei, porque, inclusive, eu acho que dizem que isso é um grande problema, né, da nossa geração agora, que é as mulheres se dedicarem mais, né, aos estudos, ao trabalho, à vida, à carreira, né, do que essa outra parte. Então, assim, de certa forma, eu vou mais para esse, né, pra esse caminho. Mas aí eu aprendo muito também as coisas com Fernanda, com Ravi, né, com essa vivência aqui. Eu acho que essa construção é muito válida. Isso, eu acho que é importante, tipo, é importante a gente dizer aqui que, tipo, primeiro, é a escolha da mulher, né? A gente tem que fortalecer essa questão. Deve ser. Isso que não é uma obrigação da mulher ser mãe, né? Deve ser sempre uma escolha. E que realmente, mas só que também não podemos romantizar, né? Essa parte, nem o fato de ter que ser, né, mãe, nem também ser alguma coisa que eu vai acabar com a minha vida. A maternidade também não é isso, né? Acho que ali é o equilíbrio. Cada vivência, né? Cada realidade é diferente, né? Não, acho que cada um tem que saber. Por isso que é importante a escolha. A escolha, Porque isso. você sabe qual é o momento que você tá pra passar por aqui. Porque não é romântico, gente, na boa. Quem é mãe, por mais que a gente... Mesmo acho que até as mais românticas, que foi alimentado e cultivado desde bebezinha ali, ó, com a bonequinha, louca pra ser mãe, quero ser mãe, faz todos os tipos de formas de engravidar, né? Faz a inseminação, mas, amiga, quando você tá lá, o negócio... É verdade. O negócio pega. Eu lembrei de uma amiga que sempre foi o sonho, né? Ser mãe sempre. E aí depois que o bebê dela, que ela teve o bebê, ela fugia completamente da realidade, porque eu sonhava, assim, eu acho que de certa forma, dependendo do contexto, né? Romantiza tanto aquilo. E quando você vê, faz... Não era assim. Pois é, assim. por isso que é importante também a mulher ser muito consciente, né? Eu acho que eu já tive essa fase muito de romantizar a maternidade, de precisar, né, ter aquela construção perfeita de família, que tinha que ter o filho para ser também a família completa. Hoje em dia eu ainda tenho o desejo de ser mãe, não sei ainda se eu vou gestar. Não, eu acho que eu não vou mudar o meu desejo de ser mãe, assim, mas passar pela gestação, não é nem pelo querer, é mais minha visão vai mais pelo social também, a questão de eu acho que a adoção é uma coisa muito forte pra mim, porque a gente tem muitas crianças, né, sei lá. Mas enfim, ainda não está uma opinião totalmente formada, mas assim, é só para dizer o quanto também minha visão mudou, foi amadurecendo, né, esses anos. Eu acho que hoje em dia eu já vejo a maternidade com outros olhos, eu não tenho mais essa romantização que há algum tempo eu tinha. E essa conversa, né, que a gente tem, né, eu acho que é importante para isso também, para as meninas mais jovens, né, terem também essa visão de realmente entender a responsabilidade daquilo, né, entender realmente qual é o papel daquilo e ter essa visão mais clara mesmo sobre o que é, né? Eu acho que o não julgamento também é muito importante, isso, né? Porque respeitar. Tem famílias, tem situações, né, e mulheres também que não conseguem, não tiveram tempo de ter esse esclarecimento sobre o que é, né? Maternidade, às vezes é mais por pressão ou por qualquer outra coisa um caminho aí que aconteceu, né, errado. Tanto é porque a gente ainda não tem a escolha, né? A gente ainda não tem a escolha em forma de lei, e também porque a gente não tem também o debate sobre a educação sexual, que foi o que a gente já debateu, de que muita gente engravida sem saber nem como foi que isso aconteceu, e depois não tá preparado, e aí pensar em maternidade. E eu acho assim, maternidade é algo muito sério, gente, sabe assim, pintam, ai, meu Deus, enfim, todas as imagens que a gente já conhece, não vou nem repintar os quadros aqui sobre Tem que entender que não é brincar de boneca ali, né? É uma vida. Ai, que gente, parou. Você vai ser responsável. É muito bom ser tia. É maravilhoso, a melhor coisa do mundo, assim, tá próximo, mas eu nem imagino como, assim, imagino porque eu vejo o exemplo, né? Mas é outra realidade, né? É você tá dedicando a uma pessoa, a sua vida, né, a alguém. E aí ter essa responsabilidade também de quem vai ser essa pessoa lá pra frente. Claro que ele tem a individualidade dele, né? A criança tem individualidade. Mas... E a gente tem que educar também as crianças para serem seres funcionais, né? Não adianta querer proteger, tem que educar realmente para o mundo, né? Que a gente tá aí para ser seres. Agora, uma coisa também que é importante, que eu acho que é importante que se diga, que é a questão do amor. Então, a questão do amor, porque tipo, não é porque eu tô grávida que eu já vou morrer de amor pelo meu filho. Eu sei que parece uma aberração da natureza que eu tô falando.
Mas, de fato, eu acho que, tipo assim, muitas mulheres têm depressão pós-parto, né? Tem, acho que é baby blues, alguma coisa assim. Um termo que se chama, que é justamente da melancolia da mulher, que a mulher passa após o nascimento da criança. Por quê? Porque a sua vida mudou. E muda assim, ó, pá. É uma coisa assim, terrível, desesperador, mas que, calma, que passa. Eu acho que a coisa que eu mais escutei na minha pós-nascimento era, calma, vai passar. Calma, vai passar. Falando a real, não passa não, muda. Passa, mas é tipo assim, é como um rio. Um rio, sabe um rio? O rio é ótimo. Porque ele tá passando o tempo todo, mas ele não sai do lugar. Quer dizer, quando não mata um rio. Mas vamos pensar num rio que não tem um Bolsonaro ele, né? Num mundo em que não existe Bolsonaro. Então ele passa, mas ele não passa. Né? O rio passa, mas não passa. É a mesma coisa. Passa, mas vai mudando as fases e ele continua ali. Então, e você vai aprendendo a amar. Foi uma coisa muito louca isso, eu perceber o meu cuidado foi que o amor, sabe, não veio, tipo assim, eu nunca romantizei, eu detestei estar grávida, tá, eu odiei aquele abuso, aquele entojo, odiei tudo aquilo, tudo bem, cada pessoa tem o seu momento, e dizem até que posso ter uma outra gestação e amar, tipo assim, isso não é também, é a fase, é o momento que você está vivendo, é aquela coisa ali. Tava louca pra que saísse. Sai. De fato. E Ravi fez a bondade também de sair mais cedo, que deu certo. Mas aí quando ele nasce, você não come, porque você não tem tempo pra comer. Você não dorme. Você não tem tempo nem pra tomar um banho. Você cheira a tudo que o bebê bota pra fora. Então, tipo assim, você não se reconhece no seu cheiro. O seu cheiro muda. Minha gente, você tem noção do que é o seu cheiro, a sua existência mudar? O seu corpo não é mais o mesmo. Você muda o seu corpo. Então, primeiro é um choque de realidade muito grande. Depois a existência social, que tipo, as pessoas não te visitam, você não sai, você tem um bebê pra cuidar. E se ele não tomou as vacinas até os 3 meses, aí é que você não pode sair nem receber ninguém, porque... E hoje em dia pior ainda, né? Então, assim... Aí você vê uma criancinha lá dentro do berço que só faz cocô, xixi, mamar, regurgitar, chorar. E ele dorme assim, né? Não sei como é que se chama, que ele dormia de pinto, alguma coisa assim, porque não dá tempo de você nem dormir, nem se limpar direito, você não consegue comer. Aí você olha pra criança, a única coisa que eu pensava, eu não posso deixar ele morrer. Juro, assim, não existia, tipo assim, o amor, como eu tô pensando como o amor é algo que é construído, entende? E você não precisa se odiar, e você não precisa se maltratar, porque você não está morrendo de amor. Se tem essa cobrança, bebê, né? Porque o amor, ele é construído, e a maternagem é um resultado do amor que você criou, né, pós-maternidade, né? Óbvio que não é pra todo mundo assim, tem mulheres que nascem e já tá morrendo de amor, mas você não é. E às vezes a depressão pós-parto que acontece é justamente porque o bebê nasceu e você não tá morrendo de amor por ele. Você já não teve Você começa a se sentir mal porque né, você olha para aquela criatura, você olha para você e diz assim, meu Deus, não é nada disso, eu não tô sentindo. Cadê aquela magia, aquelas florezinhas? Né? E a culpa, né? A culpa disso é dessa cobrança que se tem, né? Que tem que sobre a mulher. Cadê a Isso. magia que prometeram, né? Você olha assim, cadê a magia? Não tem. Essa criatura. E eu juro, tipo assim, os primeiros meses eu só olhava e pensava, se ele morrer, a culpa vai ser minha. Era só isso que eu pensava e eu não sabia, porque eu não tinha contato, não tinha experiência, nada com criança. Eu só olhava e dizia assim, eu não posso deixar ele morrer. Eu não posso deixar ele morrer. Então, tipo assim, eu não posso dormir muito, porque, né, tem bebês que sofrem de morte súbita, que é a coisa mais que me aterrorizava, porque eu li isso. Imagina, mãe depois dos 30, detalhe, né? Eu fui mãe depois dos 30. Então, era tipo assim, meu Deus, e se ele morrer no berço sozinho, dormindo? Porque é a ideia da morte súbita que alguns bebês passam. E eu vou dizer, meu Deus, eu não posso passar por isso. Então, é uma carga psicológica, eu emocional. acho pra mim o mais pesado é a questão assim do você não poder mais dormir, do sono. Porque eu lembro que Fernanda morava em
em outro apartamento, e quando eu ia dormir lá, a Ravi chorava, né, de madrugada, várias vezes. Ele não E eu, gente, eu já tinha, assim, eu não sei o que teria acontecido, porque eu acordava, escutava barulhos, acordava, eu tava dormindo, de repente eu ficava assim, meu Deus. Se fosse meu. Se fosse meu, tá? Se fosse meu, Então, já assim, eu era. acho que é outra cabeça que vai criando, né? Acho que essa tensão de, ai, não posso deixar morrer, então você não dorme. Acho que você não dorme nem quando ele não chora, você não dorme, Não, né? depois eu acordava e ele continuava. Eu disse, por que ele não tá acordando? Aí depois eu falei, por que ele não tá acordando? Então, aí depois que vem os sorrisinhos, né? Aí depois que você vai vendo, ai, coisinha linda, foi eu que fiz. Aí vem a outra fase e a gente começa a amar. Então, E eu acho que eu acho que é importante falar também é isso, né? Que como tudo na vida, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, tem os seus processos, vai entender aquilo de uma forma, vai vivenciar aquilo de uma forma, né? E isso é super normal. Então, não para a mulher, né? Não se cobrar demais sobre, não julgar também é importante. E acho que é isso uma coisa. Só uma questão, e não escondam as crianças. Isso é uma coisa que eu também queria falar rapidamente, vou tentar ser rápida, que era porque a nossa sociedade não cria espaços para as crianças, né? Então, por exemplo, a gente vai em qualquer lugar, a coisa mais rara, tanto é que, tipo assim, a gente encontrar espaços para as crianças. Então, ambiente de trabalho não tem área infantil, né? Agora os restaurantes começaram a ter mais e quando os pais começam a ter que assumir mais a paternidade, né? Hoje a gente vive um momento que os pais estão começando timidamente, mas a fazer uma coisa que até então era uma aberração da natureza, um pai sozinho com uma criança, né? Então, eu vejo quando a necessidade passa a ser uma necessidade masculina, como a atenção muda, né? Então, agora começou a se ter de forma tímida. No trabalho ainda não é, porque, infelizmente, o mercado de trabalho ainda é exclusivamente majoritariamente, do homem. Então, ainda não se deu a devida atenção para os espaços das crianças. E a gente precisa entender, porque antes era muito fácil, pega a criança e a mulher e entuca dentro de casa. Está resolvido o problema da sociedade. Só que quando botar as crianças nos ambientes é colocar também a mulher. Essa mulher que sim, é mãe e não tem nenhum problema, e a gente precisa encarar a criança como isso, uma construção coletiva da sociedade que as pessoas têm que dar essa atenção. E outra coisa, eu acho também ter justamente atenção a quem é que está no convívio dessa criança, né? Porque as crianças precisam crescerem de forma saudável. Então, acho que as pessoas que colocam... E também parar de pensar porque a criança está ali, essa criança pode ser maltratada. Ou esse aqui não é local de criança, aquele pessoa que adora dizer que odeia criança. A gente fica com raiva quando diz que odeia nossos gatos, velho. Como é que vai dizer assim e diz que odeia criança? Sabe? Por favor, não dá. Não dá. Vamos parar com esse negócio. Acho que é isso. Um pouquinho, né, dessa... Teria muito mais para se falar, né, dos impactos, mas acho que por hoje vocês vão ficar por aqui. Reflitam também com a gente, né, sobre essas questões. Isso, e dá like no vídeo, se inscreve no canal. E tchau. Beijinhos.